Bom dia, pessoal. Estamos dando início à nossa aula, nossa disciplina de desenho técnico. Vamos fazer a aula aqui, uma aula introdutória, né? Vamos falar um pouco sobre desenho, sobre o que a gente vai ver pela frente. Então, hoje posso contextualizar com vocês um pouco da definição do desenho técnico, né? Antigamente a gente fazia tudo à mão. Hoje a gente já trabalha com computador, como a gente já viu nas nossas aulas. A gente vai trabalhar, né, com o desenho técnico mais voltado aí ao desenho assistido por computador. Vamos trabalhar com AutoCAD. Vamos desenvolver nossa disciplina toda ela, né, de forma que vocês saiam do curso aptos a entrar no mercado de trabalho, de forma abrangente, né, podemos dizer assim. Então vocês vão ter ali toda uma vivência do desenho técnico, mas junto ao computador, ok? Então, dando aí sequência às nossas aulas, né, vamos falar um pouco sobre o desenho técnico e podemos dizer ali um pouco da definição, né? Então, o desenho técnico é uma forma de expressão gráfica que tem por finalidade a representação da forma, né, das dimensões, a posição do objeto, de acordo com as diferentes necessidades requeridas pelas diversas modalidades da engenharia e também da arquitetura. A gente vai ver um pouco disso tudo no decorrer das nossas aulas, mas a ideia aqui hoje é voltar o nosso desenho mais ao desenho da engenharia e da arquitetura. A gente vai esquecer um pouco do desenho mecânico, né? Eu vejo que as disciplinas de desenho técnico, elas buscam muito, quando ela é muito abrangente, e ela busca muito dentro do contexto do desenho técnico, mas a parte do desenho mecânico, né? A gente fica trabalhando mais com dinheiro, com formas. Eu vejo que, né, eu quero buscar mais a nossa disciplina dentro do desenho arquitetônico, do desenho de engenharia, para vocês poderem, dentro do curso, utilizarem todo esse conteúdo para as próximas disciplinas que vocês terão, ok? Então, o desenho técnico, ele utiliza um conjunto de linhas, números, símbolos, indicações, tudo normalizado internacionalmente. Então, a gente vai ver um pouco das normas técnicas que abrangem o desenho, mas eu não vou focar assim nas normas num contexto único. Nós vamos trabalhar com as normas no decorrer de toda a disciplina. Então, nós vamos ter as normas quando nós falarmos das linhas, vamos ver as normas de linha. Quando a gente falar do projeto arquitetônico, vamos falar das normas do projeto arquitetônico, da caligrafia e assim por diante. Então, as normas, eu não vou juntar todas elas e fazer uma aula de norma técnica. Nós vamos vê-las elas já em prática aí dentro do nosso desenho. O desenho técnico também é uma linguagem gráfica universal, né, da engenharia e da arquitetura. Por que isso? É o que acontece, né? Por exemplo, nós podemos fazer um desenho aqui em Foz do Iguaçu e esse nosso desenho vai ser lido, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Ele tem que ter uma linguagem universal. A pessoa que vai ler esse desenho lá, ele precisa ler da mesma forma que eu leio ele aqui. Senão fica estranho. Já pensou eu fazer um projeto de uma maneira e esse projeto eu tenho que, vamos dizer assim, traduzir ele lá no outro país? Não, ele precisa ser a mesma linguagem. Então essas formas que a gente vai dizer, elas são adotadas. As normas técnicas é justamente para ter essa universalização do desenho técnico. Ok? Então dentro do desenho técnico a gente também, como nós vamos trabalhar ainda dentro do desenho de engenharia e de arquitetura, a gente vai ter que ter um pouco da visão espacial. Né? É um dom que todo mundo tem, né? Mas o problema é essa capacidade, essa percepção que as pessoas têm. Cada pessoa é diferente, então cada um tem uma visão diferente. Então essa percepção da visão espacial a gente vai traduzir para o desenho. Então perceber mentalmente uma forma espacial significa ter o sentimento, né, da forma espacial sem estar vendo ela. É olhar para a minha sala aqui, vocês estão vendo, né? Pode olhar no ambiente de vocês e vocês têm a noção de todo esse espaço, ok? Então um desenho que traduz isso é aqui, ó. Você conseguir visualizar, né, a sua sala dessa maneira, visualizar ela em todo o entorno, ter essa visão, né, essa compreensão espacial do seu desenho. Então o desenho técnico e a engenharia. Então todo o processo de desenvolvimento e criação dentro da engenharia está intimamente ligado à expressão gráfica. Então o desenho técnico ele representa, né, o que deve ser executado ou construído. Então nós vamos desenhar o que tem que ser construído, o que tem que ser executado. Ok? Então ele apresenta em gráficos, diagramas que mostram o resultado dos estudos feitos. Então a gente vai estudar como que a gente vai fazer um projeto arquitetônico, a gente vai desenvolver esse projeto para que ele seja construído de acordo com o que a gente desenhou. Então é você escrever, né, o seu projeto, beleza? Então apresenta soluções gráficas que podem substituir os cálculos complicados. Então o desenho ele costuma resolver isso. Em vez de eu fazer um cálculo, eu vou resolver ele desenhando. Ele desenvolve o raciocínio, né, o senso de rigor geométrico, o espírito de iniciativa e a organização. Porque o desenho você tem que organizar ele na folha, você tem que ter uma iniciativa, tem que pensar, tem que estudar para desenvolver isso, ok? Então tá aqui, ó. Lógico, é um desenho mecânico, né, mas
o desenho ele tem várias formas. Então nós temos as linhas, temos as cotas, temos as achuras, temos a representação desse desenho no todo. Então nós temos vários tipos de desenho mecânico. Nós temos o desenho projetivo, que são os desenhos resultantes das projeções dos objetos. Como vocês viram ali, nós vimos um desenho em isométrico, né, uma representação do desenho. Muitos falam em 3D, na verdade não é um 3D, né, ele é um isométrico. Ok? Nós temos ali 3 dimensões do desenho. Então, os objetos ou mais planos deles são representados no plano de vista. Nós vamos ver isso um pouco mais detalhado nas próximas aulas. Então, o desenho não projetivo, que a maioria dos casos corresponde aos desenhos resultantes dos cálculos algébricos, que compreende os desenhos gráficos, diagramas, os gráficos, tudo isso. Então nós temos ali os desenhos projetivos que compreendem a maioria das partes do desenho feito nas indústrias, que são o desenho mecânico, o desenho de máquinas, de estruturas, o arquitetônico, elétrico, hidráulico, tubulações e vários outros que a gente vai ter aí no decorrer e vamos ver, né, no decorrer do nosso curso. Então, uma representação desse está aqui, né, o que nós vamos trabalhar. Então nós temos ali o desenho arquitetônico, né, representado pela planta baixa, os cortes, né, que são as seções que a gente executa no nosso desenho, a planta superior, que seria a planta de cobertura, a localização, a implantação desse desenho dentro do terreno e as vistas, que você vai ter essa ideia do que você está construindo. Hoje a gente trabalha, né, com o computador, com os softwares que nos dá ali a modelagem 3D, a gente consegue ter mais detalhadamente o nosso desenho, mas a princípio, dentro do desenho técnico que nós vamos trabalhar apenas com o desenho em 2D, beleza? E aí nós temos os desenhos não projetivos, né, que são ali utilizados para a representação das outras formas, né. Então nós temos gráficos, esquemas, ábacos, que está um exemplo, né, de um gráfico, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, né. Então as formas de elaboração e apresentação do desenho técnico, né, eles sempre vão seguir aí hoje, né, um formato dentro de uma folha padronizada, mas hoje, atualmente, né, a gente trabalha ali com desenhos elaborados nos computadores. Existem vários softwares que facilitam essa elaboração do desenho e sua apresentação. Então, o desenho definitivo são completos, são elaborados de acordo com as normas, envolvem, né, toda a informação necessária para a execução. Então, eu sempre tenho que pensar, quando eu fizer o meu desenho, né, de engenharia, de arquitetura, eu tenho que sempre pensar que eu preciso de colocar informações dentro desse desenho, de forma que a pessoa consiga ler e executar, ou seja, ler e construir. Né? Então eu preciso ter todas as informações para o meu desenho. Então os desenhos eles são padronizados, né? Porque o que acontece? Eu não posso fazer um desenho da minha maneira e vocês aí fazer de outra maneira e aí a pessoa que vai executar não conseguir entender. Então eu preciso padronizar. Então para transformar o desenho técnico em uma linguagem gráfica foi necessária essa padronização, esse procedimento da representação gráfica. E essa padronização ela é feita por meio de normas técnicas que são seguidas e respeitadas internacionalmente. Então nós temos no Brasil a ABNT, vocês já devem ter ouvido falar, e dentro da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós temos as NBR, que são as normas brasileiras. Essas normas, elas não foram criadas por acaso, muitas delas já vêm, né, sendo complementadas ou sendo copiadas, compiladas das normas internacionais, né? Nós temos aí a ISO, a ANSI, várias normas que a norma brasileira é baseada nelas. Porque não pode, só porque vamos padronizar, cada um cria uma norma diferente. Não, todos os países têm um acordo e eles se juntaram e fizeram, né, criaram as suas normas, mas sempre baseadas em normas já criadas. Não é para o cara criar uma norma totalmente diferente. Lógico que eu preciso ter um diferencial. Por exemplo, nós temos a norma brasileira de concreto e temos a norma internacional, né, americana de concreto. Lá nos Estados Unidos tem um padrão de material que eles utilizam. Aqui nós temos outro padrão. Então a nossa norma é baseada no nosso material. Ok? Mas algumas normas não, elas são, bem dizer, um compilado de uma norma que já existe. Né? Então essa padronização dos desenhos, né, ela busca essas normas técnicas. Então as normas técnicas regulam esse desenho, né, dentro delas. Então, como eu já falei, são editadas pelo ABNT, né, aqui no Brasil, né, elas são editadas pela ABNT, são registradas muitas vezes pelo Inmetro e estão em consonância com as normas internacionais aprovadas pela ISO, né, que é a Organização Internacional de Padronização e Organização. Ok? Então, aqui no Brasil, nós temos algumas normas que se destacam dentro do contexto do desenho técnico. Algumas delas já são revisadas, são atualizadas, algumas deixaram de existir. Por quê? Porque nós estamos mudando todo o processo do desenho. Né? Então, nós temos a norma técnica geral do desenho técnico, a NBR 10647. Aí tem uma norma para folhas e layout de dimensões, uma norma para apresentação do desenho na folha,
uma norma para dobramento da folha, vocês vão ver isso aqui, nós vamos ver lá no final, né, que nós vamos desenvolver nosso desenho. A execução dos caracteres escritos, ou a norma que a gente fala que é a norma técnica da escrita, né, da caligrafia técnica. E várias outras, né? O emprego de escalas, cotagem, que a gente vai ver aí no decorrer das nossas atividades. Ok? Então, essa aqui é só uma introdução, a gente fica por aqui e logo mais teremos aí as próximas aulas gravadas aí, nossas videoaulas, onde eu vou estar tratando para vocês com a parte do desenho técnico em si, na elaboração e execução dos mesmos. Ok? Bom, então como vocês viram, né, nós temos ali várias normas, como eu já falei, a gente vai ver essas normas introduzidas dentro das nossas aulas. Eu não vou dar uma aula só de norma, algumas aulas teremos as normas agregadas e outras a gente vai colocar a norma em uso dentro do desenho, ok? Então, como eu falei, ficamos por aqui, um abraço e até a próxima.